Olá, sétimo ano, bom dia, meus amores, como é que vocês estão aí? Eu espero que bem, nenéns. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é, um minutinho só, tá? O período colonial no Brasil. E em foco, hoje vamos conhecer as tais capitanias hereditárias, tá bom? Vamos entender quais foram e a sua importância para esse processo aí de colonização do Brasil. Vamos lá? O que fazer para administrar o território colonial? Essas respostas estão aí, certo? Na distribuição de terras, que foram as capitanias. Temos uma imagem aí, né? Do clero, as pessoas perguntando como se fazer, né? Muitos religiosos. Início da administração colonial. Esse da foto aí é Dom João III, tá bom? Da linhagem Dom João VI, que vai chegar aqui no Brasil como refúgio, né, da fuga lá de Portugal. Mas esse é assunto da aula do ano que vem, tá, meus amores? Por não se dispor de recursos suficientes para investir na colonização, o governo português transferiu a tarefa a particulares, ou seja, direcionou para outras pessoas. Em 1534, o rei Dom João III ordenou a divisão do território da colônia em grandes porções de terra, 15 capitanias ou donatarias, e as entregou a pessoas que se habilitaram ao empreendimento, que eram os capitães ou donatários. Então, vejam, o governo português não tinha muito investimento para estar reorganizando e se adaptando às terras do Brasil, não. Então, por isso que dividiu como capitanias, certo? Ou donatarias, tá bom? Donatarias, que era justamente quem iria organizar eram os capitães ou os donatários. Donatários é os donos de terra. Nomeados pelo rei, o donatário era a autoridade máxima dentro da capitania. Com sua morte, a administração passava para os seus descendentes. Daí o nome capitanias hereditárias, porque passava sempre para os seus filhos, seus sobrinhos, familiares, tá bom? Por isso o nome capitanias hereditárias, que passava para o seu sucessor. A administração portuguesa. Então, teve aí as capitanias hereditárias, governo, direitos e deveres dos donatários. Quais eram? Carta de doação e a carta foral. Lembrando que esses dois aí eram como se fosse um documento autorizando para trabalhar com a terra. No caso, minha gente, as capitanias hereditárias elas foram instituídas em 1534. Tá vendo? Bem no processo de colonização portuguesa. E temos aí toda a parte do Nordeste. Então, tínhamos aqui as capitanias Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Então, era como se fossem os estados nos dias de hoje, só que antigamente, em 1500 aí, eram dado o nome capitanias, ao invés de ser estados nos dias de hoje. Beleza? Também tinham os direitos e os deveres. Quais eram os direitos? Criar vilas e distribuir terras, que era o processo chamado aí sesmarias. As sesmarias era criar povoados e distribuir terra para as pessoas, tá bom? E quem desejasse e pudesse cultivá-las. A quem, né? Segundo direito, exercer plena autoridade judicial e administrativa. Terceiro direito, por meio da chamada guerra justa, escravizar os indígenas considerados inimigos, obrigando-os a trabalhar na lavoura. E o quarto direito, receber a 20ª parte, 5% do lucro do pau-brasil. Então, aqui tinha as terras para você ter direito sobre elas. E os deveres? Os deveres aqui eram assegurar o rei de Portugal, repassar para ele, né?
10% dos lucros sobre todos os produtos da terra, 1/5 dos lucros sobre os metais e as pedras preciosas que fossem encontrados, o monopólio da exploração do pau-brasil. Então, ou seja, era dado ao rei o lucro. Somente. Tudo que lucrasse com as terras era para dar uma parte, destinar uma parte ao rei. Esses eram os deveres. E como eu falei anteriormente, temos aí as capitanias, certo? Temos as capitanias do Maranhão, Ceará, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Pegava lá do Maranhão até mais ou menos ali o Espírito Santo, certo? Nos dias de hoje. Problemas com o sistema de capitanias. Também tinha os problemas. Quais eram esses problemas? 7º, falta de recursos dos donatários, ou seja, não era somente ter a terra, tinha que ter investimento, tinha que ter money, tinha que comprar as coisas para trabalhar, tudo isso gerava dinheiro. Revolta dos povos indígenas, por quê? Porque eles também não estavam satisfeitos com as divisões das terras que foram feitas, o isolamento das capitanias e as dificuldades com a lavoura. Surgiam os problemas. Não era só o rei Dom João III, o rei de Portugal, dar as terras. Vou destinar as terras, se virem. Não era bem assim. Tinha que ter todo um aparato, toda uma preparação para trabalhar com isso, certo? Por isso que vieram a surgir os problemas. Resultados positivos, quais foram? Foram lançadas as bases da colonização, que formaram-se os primeiros núcleos de povoamento. Quais eram eles? São Vicente, Ilhéus, Olinda e Santos. Então, foram os primeiros aí núcleos, os primeiros povos povoados bem estruturados, tá? São Vicente, Ilhéus, Olinda e Santos. Preservou a posse de terras, também teve uma preservação das terras e foram relevadas as possibilidades de exploração econômica da colônia com o início do cultivo da cana-de-açúcar. Então, sai um pouquinho do foco do pau-brasil e já estava dando início à plantação da cana-de-açúcar. Caiu meu brinco, minha gente, não liguem não, tá? Assim mesmo. Projeto de aculturação indígena. Professora, como assim aculturação? Era justamente o fato de aculturar os índios de forma portuguesa. Só que isso não deu muito certo não, viu? Então, vamos lá ver. Os jesuítas faziam parte de um mundo regulado pelas normas e pelos costumes da sociedade europeias e não aceitavam ou compreendiam diversos elementos da cultura indígena, o que se expressava em aspecto como a nudez. Os padres ficavam tudo assim, ó. Meu Deus, cubra, feio. Porque eles só andavam nus, até porque era a terra deles, minha gente. Nada a ver. Também teve a poligamia, que eram vários casamentos. Desculpa aí, minha gente. Vários casamentos. A antropofagia e as crenças próprias. Também reuniam os indígenas em aldeados ou aldeias. Então, foi justamente uma aculturação que os jesuítas queriam fazer com os índios, mas nem todos aceitaram essa ideia aí de boa, tá? Teve muito confronto. Sim. E é nesse tópico, tá bom, que a gente termina a nossa aulinha de hoje com a aqui mesmo. Um beijo, só. Fiquem todos com Deus e um ótimo dia.